Alguns anos atrás eu trabalhei numa empresa de fitness aqui em Buenos Aires, né? Imagina eu trabalhando numa empresa fitness. Mas essa empresa ela tinha diferentes áreas dentro da companhia, né? Ela tinha lá o setor de marketing, tinha um setor de design, tinha um setor de copy, né? Pessoas dedicadas a escrever o copy dos textos, tinha a parte dos editores de vídeo, enfim, tinha diferentes setores dentro da empresa. E era engraçado porque essa empresa ela tinha uma coisa meio bizarra, que era que o dono da empresa ele era uma pessoa totalmente ignorante, e eu não falo isso com a intenção de ofender ninguém, eu digo ignorante no sentido literal, de não conhecer, né, as áreas da empresa. Então ele era uma pessoa totalmente ignorante em relação a design, a marketing, a copy, a todo esse universo digital, enfim, de comunicação pela internet. E aí a coisa mais bizarra é, ele tinha diferentes setores na empresa com diferentes funcionários, pessoas que estudaram, se dedicaram muitos anos para aprender aqueles assuntos, só que todo o poder de decisão era centralizado nele, né, no dono da empresa e na esposa. E o mais bizarro é, a empresa tinha um faturamento bom, tinha um crescimento bom, só que, claro, com essa atitude do dono da empresa de nunca delegar, nunca empoderar ninguém, nunca ouvir, não é só que ele não ouvia, ele conseguia contradizer o que as pessoas falavam para ele. Então o cara tinha lá um setor de copy, pessoas que estudaram copy a vida inteira para escrever texto decente, e ele e a esposa que decidiam os textos, e aí piorava os textos originais que tinham sido feitos. Aí tinha lá um setor de design com pessoas que ficaram 5, 6 anos dentro de uma faculdade estudando cor, tipografia, semiótica, etc. E o cara ia lá e falava, não, pinta de verde, pinta disso, pinta daquilo. Tinha um aplicativo da empresa de fitness, cara, que o visual dele era uma coisa medonha, porque era um carnaval de cores. Mas isso tudo acontecia por quê? Porque o dono da empresa ele não delegava, ele não empoderava. Então, claro, consequentemente, o teto de crescimento da empresa ficava muito baixo, perto do que poderia ser. Eu sempre ouvi, né, que duas cabeças pensam melhor do que um, e na verdade quando você tem uma equipe, a melhor coisa é você ter humildade de entender. Cara, essas pessoas elas entendem de assuntos que eu não entendo. Ou mesmo que eu entenda desse assunto, se você é pastor e você estudou design, publicidade, marketing, tráfego e tudo mais, ok. Mas mesmo nesse caso, você entender que você tem uma equipe, que pessoas entendem mais do que você, que elas têm outra perspectiva que você não tem, e você dá espaço para essas pessoas contribuírem ao seu ministério, eu acho que é uma das melhores vantagens que um pastor pode ter no ministério quando a gente fala de comunicação visual da igreja. Então, essa experiência nessa empresa, para mim, ensinou muito a como não formar uma equipe, a como não fazer a gestão de uma equipe de trabalho, porque absolutamente tudo era centralizado no dono da empresa, que não entendia uma vírgula do que as equipes faziam. Então, você como pastor, você precisa entender, se eu tenho equipes na minha igreja, se eu tenho voluntários na minha igreja, que são fotógrafos, editores de vídeo, designers, redatores, etc., diretor de arte, diretor de fotografia, cameraman, enfim, você tem diferentes pessoas. A melhor coisa que você pode fazer é não centralizar tudo em você, é delegar, é confiar, deixar as pessoas crescerem, né? Eu sei que uma tentação quando a gente tem uma visão é querer cumprir aquela visão, mas o como cumprir a visão é o de menos. Deixa as pessoas te ajudarem, deixa as pessoas contribuírem com a visão delas também. Você não vai mudar o caminho onde você está indo com a igreja, mas o como chegar lá, deixa as pessoas colaborarem, deixa elas contribuírem com a visão delas também, da maneira como que pode ser feito. Porque, do contrário, os voluntários eles vão acabar se sentindo só um macaco que não pensa, que tem que executar tarefas. Então, a melhor coisa é você aprender a delegar. Eu escutei uma frase muitos anos atrás que dizia: ou a gente cresce ou a gente controla. Porque crescer te exige delegar, vai exigir da gente delegar, empoderar outras pessoas, né? Então, mais do que ter uma equipe produtiva, mais importante que ter uma equipe, ou tão importante quanto você ter uma equipe produtiva, é você ter uma equipe produtiva e altamente motivada. E elas não vão estar motivadas se elas não puderem contribuir com o que elas conhecem, com o que elas pensam, com o que elas opinam. Se elas não tiverem espaço, né, elas não tiverem uma liberdade criativa. Então, quando o pastor começa, né, ter aquela coisa de, pinta dessa cor, aumenta essa fonte, usa essa tipografia, aumenta essa foto, usa essa imagem, você está tolindo a sua equipe criativa. Você precisa deixar eles crescerem, precisa deixar eles opinarem, precisa deixar eles se desenvolverem. Então, é uma ingenuidade a gente pensar que nós temos toda a criatividade do mundo. Justamente a gente precisa de uma equipe para ter outras pessoas mais criativas que a gente, que tem outra visão
do que a nossa e vão poder ajudar contribuindo, né? Ninguém quer ser um macaquinho que só executa a tarefa. Então, isso que eu tô falando, obviamente, isso aqui não é uma lei, tá? Isso aqui é um conselho de coisas que já funcionaram comigo. Você quer fazer diferente, você, obviamente, é totalmente livre para você fazer diferente no seu ministério. Só tô compartilhando com você algo que funcionou muito bem comigo e que eu acredito que é chave para a gente poder ter uma equipe de comunicação, né, na igreja que funcione bem, né? As pessoas elas precisam ter liberdade criativa. Essa é a minha opinião, você é livre para discordar e para fazer diferente. Isso aqui é só um vídeo para poder te ajudar e te dar dicas gratuitas para o seu ministério. Se te serviu, ok. Se não te serviu, ok também, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.